Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre o Neymar porque, segundo o boletim médico do Santos, a lesão na coxa do Neymar tem previsão de recuperação de 40 dias, ou seja, 40 dias desfalcando o clube paulista mais uma vez, porque ele tinha ficado mais de 40 dias afastado desde o estadual até o jogo contra o Fluminense, onde ele retorna no segundo tempo. E assim, retorna no segundo tempo contra o Fluminense, diz que está 100%. E aí no meio de semana vai enfrentar o Atlético e machuca com 30 minutos de jogo. E assim, mais 40 dias afastado, né? Eu vi um comentário, e assim, é cruel, mas me tirou algumas risadas, né? Que assim, se fosse numa fazenda um cavalo com esse histórico, era sacrificado, né? Porque o Neymar tá num estágio assim que eu não vejo assim, tipo, do jeito que ele leva a carreira, eu não acho que tem volta esse tipo de situação de lesão, né? Tipo, eu acho que é um atleta que não tá levando muito essa questão a sério, né? E assim, as lesões agora, né, elas se tornam um problema muito mais frequente para quem não tá lá tendo uma ética mais profissional. Porque assim, quando eu digo ética profissional, o cara abre mão de todo tipo de prazer na vida pessoal, basicamente, para se dedicar ao esporte. É assim, óbvio que uma hora ou outra vai ter uma reunião familiar, eles vão poder se divertir de alguma maneira, mas assim, no período de recuperação dele, entre o estadual até o Fluminense, o cara tava farreando no carnaval, tava indo lá na Kings League, entende? Esse tipo de coisa não é o que um jogador deveria fazer, o foco dele é voltar o mais forte e saudável possível, mas é o que o Neymar estava fazendo. E assim, eu acho que é perda de tempo ficar aqui falando novamente que ele não tem que ser a esperança da seleção brasileira, que esse bonde já passou. Eu acho que já falamos isso muitas vezes aqui no canal. É o que eu defendo, que o Brasil tem que seguir em frente sem o Neymar. Hoje ele não é o melhor jogador da seleção brasileira, ele não tem mais esse impacto todo dentro de campo, não dá para ficar vivendo do passado, do que ele fazia lá nos melhores momentos dele no PSG e no Barcelona. Ele não é mais esse jogador, ele já tá com 33 anos, não tem a mesma intensidade física, já não tem o mesmo tempo de bola, e assim, ele não consegue ficar saudável, né? E eu acho que ele não vai conseguir melhorar essa situação da saúde física dele se ele não tiver o desejo muito grande de fazer isso, né? Porque o Neymar, diferente de outros atletas, ele não foi um jogador que, assim, era um cara que sempre teve problemas com lesões e agora o corpo estourou, né? Porque a gente tem históricos no esporte de atletas que sempre tiveram muitos problemas com lesão. Eu acho que um bom exemplo para utilizar é o Rafael Nadal. Nadal, tenista espanhol, dos três grandes destaques que o tênis teve, né? Nadal, Federer, Djokovic, ele com certeza foi o que teve mais problemas com as lesões. Muita gente falava que ele teria a carreira mais curta, mas ele ainda chegou até os 36 anos jogando em altíssimo nível, mesmo tendo ali muitos períodos afastado por causa de lesão, né? Tipo, o último ano dele em alto nível foi 2022, né? Ele ganhou dois grandes slams naquele ano, o Australia Open e Roland Garros, né? E assim, ele passou vários momentos entre esses dois torneios machucado, entende? Ele tem uma lesão no pé antes de Roland Garros, né? Inclusive usa o pé sedado, ele joga com o pé sedado em vários momentos por causa da dor que ele sentia. Ele teve uma lesão no músculo aqui no peito, entende? Tipo, você via aquilo acontecendo, mas você sabia que aquilo não tinha nada a ver com falta de ética profissional. Ainda mais o esforço que o Nadal fez para tentar voltar a jogar em alto nível e não conseguiu. É uma ética profissional inacreditável. O cara estava treinando todo dia, sem parar. Mas a questão é, chegou um ponto do corpo que ele ficou sobrecarregado. E desde o início da carreira dele, eram problemas no joelho, eram problemas no pé, ele teve problemas crônicos que eram muito difíceis de serem tratados. Não tem nada a ver com assim falta de ética profissional. Inclusive, a ética profissional fez com que ele, apesar desses problemas graves, fosse o tenista lendário que foi, né? Tipo, imaginar que o cara, tipo, ia conseguir 22 grandes slams, tudo isso é um negócio formidável, né? Tanto é que quando ele teve a primeira recaída séria das lesões, em 15 e 2016, né? 2015 e 2016, muita gente falava que não ia mais ganhar nada, né? O próprio Gustavo Kuerten, né? O Guga falou, olha, eu não vejo o Nadal ganhando mais grandes slams, porque eu passei por a mesma coisa em relação às lesões, não acho que ele vai ser competitivo esse ponto de novo. Foi lá e ainda ganhou mais 8. Então, assim, é a questão, a ética profissional, o cara que quer ganhar, que quer dar a volta por cima e consegue. O Neymar é esse cara? Ele não era um cara das lesões, gente. Ele não era um cara que, tipo, até o Barcelona, ele jogava tranquilamente, mais de 40 jogos por temporada, entende? No início da carreira, mesmo que você leve de maneira desleixada, se você tem um corpo forte, né, você ainda consegue levar muito tempo se evitando lesões. Mas é aquele negócio, as micro lesões estão lá e é para isso que serve a dedicação, os treinos, as fisioterapias.
Você está ali trabalhando para deixar o seu corpo o mais resistente possível, você está fazendo de tudo para ficar o mais pronto possível para as adversidades e para prolongar a sua carreira, seja ela em tempo e seja ela também em nível técnico e, obviamente, físico. E o Neymar não é um cara que se dedicou a isso, porque ele tá com 33 anos, gente. O Bruno Henrique tem quantos? 36? Olha como o Bruno Henrique tá em saúde física, né? E olha que ele passou por uma lesão gravíssima, né? Olha, por exemplo, como tá o Hulk, né? Óbvio que o Hulk não tem um bom início de Brasileirão, né? Mas não tá jogando tão bem nesse início de Brasileirão. Mas é um atleta que tem 38 anos. Olha o que ele fez ano passado em vários momentos da temporada, entende? Ele tem 38 anos. Ele ainda tem um impacto em campo maior do que vem tendo Neymar. Isso é fruto de profissionalismo, de um cara que você vê lá a maneira que a alimentação dele é regrada, a maneira que ele treina, aquele negócio daqueles banhos de gelo e tudo isso. Tudo isso é trabalho para se manter o melhor possível por o máximo de tempo possível, para prolongar a carreira. O Neymar não faz nada para prolongar a carreira dele, entende? Quando eu digo que ele não tem uma ética profissional, não estou dizendo que ele não vá a nenhum treino, tipo o Ronaldinho Gaúcho, né? Que o Calil teve que buscar ele em casa porque ele não ia no treino. Não é isso que eu estou querendo dizer. Muitos atletas que não têm essa ética regrada vão a treinos, fazem esse tipo de coisa, mas é a maneira, é o espírito, é o quanto o cara tá obstinado em jogar futebol, o quanto ele quer isso, entende? Eu não vou ficar, o que eu falei lá, com pena do cara, quando ele, tipo assim, saiu chorando, isso não é legal, entende? Não vou dar risada disso, ele sair chorando de campo porque machucou de novo, mas é assim, também não quer dizer que o cara não procurou isso pela maneira que ele vive. Quem tudo quer, nada tem, entende? Ele não pode viver farreando o carnaval, indo na Kings League, né? Tipo assim, vai tratando o clube como retiro de férias e esperar que ele vai ter, do outro lado, o retorno dentro de campo também. E assim, até agora é um retorno que não beneficia em muita coisa o Santos, por mais que você tenha mais atenção em cima do clube, mais holofotes, essa questão dos patrocínios e tudo isso, né? O cara não tá dando retorno dentro de campo, que é o que você mais queria. As pessoas tratam esse negócio do retorno de visibilidade como secundário. Eles queriam ver o Neymar impactando no time, marcando gols, dando assistências, e até agora o cara nem sequer tá disponível para jogar, né? Tipo, então é complicado, mas pro cara superar isso, ele tem que dar uma reviravolta nessa carreira, mudar o espírito dele em relação ao esporte. Mas aí a minha pergunta é, né? Tipo, ele tem essa chama dentro dele, né? Esse desejo de aos 33 anos fazer o que ele não estava fazendo antes, né? Desses anos todos de carreira, quando estava em alto nível, podia brigar por bola de ouro, porque a gente tem que lembrar disso, ele é um talento que foi cogitado bater de frente com o Messi e Cristiano Ronaldo para conquistar a bola de ouro. É esse tipo de coisa que a gente falava do Neymar. Se nessa época o cara já não tinha essa obsessão de ser o melhor do mundo, né? Que pra mim não tinha. Tipo, pra tentar superar o Cristiano Ronaldo e o Messi, ele não fez assim, a rotina toda que, por exemplo, o Djokovic fez pra superar a Federer e Nadal, entende? Ele não tem essa fome dentro dele, entende? Você acha mesmo que ele vai mudar a forma dele de viver e pensar o futebol nesse ponto da carreira? Eu acho muito improvável, né? Ele não é o cara, por exemplo, o Djokovic aos 37 anos ainda tinha a chama do tênis viva nele e ele conseguiu ganhar aquela medalha de ouro da maneira mais impensável possível, mas ganhou porque o cara ainda queria porque queria, né? Você vê aquele nível que ele jogou, naquela idade, é o cara superando barreiras porque o cara ainda tem a fome de vitória dentro dele, né? Neymar é 4 anos mais jovem e não tem isso, gente. Ele não teve e nunca teve. Então, é realmente triste, mas é um fato, é a realidade que se impõe. Eu acho que essa postura dele acaba pagando preço nesse momento. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.